Pronto, boa noite! Boa noite para todo mundo que está passando aqui. Bem na hora que eu estou começando a live, passa um caminhão e para aqui em frente à minha rua. Mas enquanto o Instagram vai notificando o pessoal, quero acolher você que vai assistir esse vídeo depois, tá gravado no Instagram, gravado depois no YouTube. Sejam muito bem-vindos. A Gabi entrou. Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Você pode me ajudar falando se o áudio tá bom? Tá dando para ouvir? Por gentileza. E enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui no meu resumo, esperando mais algumas pessoas virem entrando. Que bom, que bom. Obrigado, viu? Já me ajuda bastante, de verdade. Que bom que você tá aqui. Pelo menos vai dar pra ver um pouquinho, né? Basicamente, hoje a gente vai falar sobre as virtudes que nos faltam. Então, pra quem estiver chegando na live a partir de agora, começando, a gente tá falando sobre esse livro aqui do Francisco Fausto, A Conquista das Virtudes, que ele basicamente faz uma analogia da vida humana com uma construção de um edifício bonito, de um edifício que a pessoa possa estar madura, possa estar saudável, possa estar bem edificada, sólida. E nós precisamos fazer isso, porque se nós não construirmos um edifício firme, a construção da nossa personalidade, da nossa vida, uma hora ou outra, ela vai cair, ela vai entrar em ruínas. Por isso que eu falei tanto da questão do terreno estar assentado. Semana passada eu falei da questão as pilastras são a parte que fica para cima, a parte de dentro me fugiu o nome, mas aquilo que sustenta as fundações, daquilo a sua importância na firmeza disso na nossa vida. Porque se nós não temos fundações firmes, não adianta construir coisas em cima do chão, que uma hora ou outra elas vão cair. E aí, para começar o tema de hoje, sobre as virtudes que nos faltam. Por quê? Porque se nós estamos empenhados nessa jornada, se nós temos esse projeto de construção, se nós queremos construir algo bom, temos objetivos nessa vida, nós precisamos saber aquilo que nos falta de fato. Porque se eu já sou bom em alguma coisa, eu preciso por hora compensar sendo bom em outras coisas também. Ou melhor, se eu já tenho uma virtude, eu preciso então batalhar e lutar para conquistar outras virtudes. Porque de fato, se eu só ficar nessa virtude que eu tenho, eu não vou conquistar outras. É como se eu estivesse construindo um edifício sobre uma pilastra, um pilar só. Não vai parar em pé. É preciso que haja outros pilastras sustentando. Não adianta eu só ter apenas a virtude da temperança se eu não for justo, se eu não for prudente. Então as virtudes elas andam em conjunto, uma com as outras. E o padre ele continua falando sobre a analogia dos materiais que nos faltam. Porque ele fala muito daquela parábola onde Jesus fala que o homem se sentou para calcular o seu projeto e viu que estava faltando aqueles materiais, começou a construção, mas não conseguiu terminar, porque faltou de fato materiais, faltou um cálculo, faltou um planejamento, uma execução. E isso é importante para a gente saber por onde começar, dando passos firmes e sólidos. Não por uma empolgação, como eu falei, não por um entusiasmo momentâneo, mas como algo firme e consistente. É preciso saber, gente, o que nós vamos fazer, qual é o nosso plano, porque cada tipo de construção é diferente. Uma escola não possui a mesma estrutura de um hospital, e um hospital não possui a mesma estrutura de uma delegacia. E a delegacia não é igual a uma casa, um apartamento. Ou seja, qual que é a finalidade, aquilo que nós estamos construindo para a nossa vida, o alvo, aquilo que nós estamos direcionando. É essa questão que ele está trazendo aqui, dessa reflexão. Porque se eu vou construir um hospital, eu vou ter que fazer um terreno X, eu vou ter que fazer com tal material, vou ter que fazer instalação por dentro. Se for fazer um apartamento, eu vou fazer uma construção mais vertical. E aí? Qual material que eu vou precisar? A nossa vida é exatamente. Eu sou um, vocês são outros.
nós precisamos de materiais diferentes, porque o Miguel precisa de uma virtude e você precisa de outra, provavelmente. Esse é o pensamento, é aquilo que nós precisamos ter em mente. Não adianta a gente pela empolgação, não adianta a gente pelo entusiasmo, pela agitação, a gente começar a empreender, a construir virtudes, sendo que nós não sabemos exatamente o que nós queremos. Nós precisamos ter um alvo, precisamos fazer algo certo. Não adianta eu pôr a mão sobre os meus olhos e sair atirando para todos os lados. Se eu quero acertar alguma coisa, eu preciso mirar nela. Mesmo que eu erre, pelo menos eu estou mirando naquilo. Existe mais chance de eu acertar esse alvo. E ele começa dando alguns conselhos pra gente nesse processo de descoberta sobre as virtudes que nos faltam. Eu não sei porque se hoje é sexta-feira, pós-feriado, mas minha rua tá uma loucura. Mas vocês estão bem ouvindo eu, então vamos seguindo aqui mesmo assim. E o Padre Francisco Fauzi, ele vai dando alguns toques, alguns conselhos para que a gente descubra as virtudes que nos faltam. E o primeiro que ele fala é preciso se autoconhecer, ou é preciso do autoconhecimento. É aquela famosa sentença do Santo Agostinho, né? Conhece-te a si mesmo, conhece-te, aceita-te e supera-te. E os gregos, os filósofos, eles sempre defenderam essa ideia do autoconhecimento, porque se nós não sabemos quem nós somos, o que nós vamos querer mudar, sendo que a gente não tem ciência daquilo? É preciso autoconhecimento, autoanálise, autorreflexão, porque senão eu vou estar chovendo no molhado. Eu vou estar insistindo, vou estar me esforçando em algo que eu nem sei para que é, porque não tem uma finalidade. Então eu preciso do autoconhecimento. Eu preciso saber o que o Miguel precisa. Eu preciso saber a virtude que ele necessita. Porque de fato eu vou empreender, vou gastar energia, vou gastar tempo, vou quebrar a cabeça. E às vezes não é aquilo que o Miguel precisa nesse primeiro momento. A Gi entrou, a Thaís entrou, sejam bem-vindas. Eu estou falando muito da questão das virtudes que nos faltam, sobre a ótica de que nós precisamos do autoconhecimento. Porque não adianta nós nos esforçarmos em empreender energia naquilo, sendo que nós não sabemos o que precisa de fato ser construído. Qual que é a edificação que eu vou erguer, qual o tipo de construção, qual que é o material que necessito. E ele fala disso porque o conhecimento próprio é a eterna aspiração dos sábios e dos santos. Ou seja, durante a vida das principais pessoas famosas, vamos pegar os gregos, vamos pegar os filósofos, os santos da igreja, todos eles carregavam consigo a questão do autoconhecimento, porque eles sabiam quem eles eram, e nisso eles não corriam o risco de cair em erros. Porque já entra no segundo tópico que o Padre Fauzi fala, da questão da soberba, do orgulho. E o autoconhecimento ele entra justamente nessa questão. Porque quando a pessoa ela é orgulhosa, quando a pessoa ela é soberba, ela acha que ela é perfeita, que ela não possui defeitos, que ela não possui erros. E na verdade todos nós precisamos ser lapidados, trabalhados e empreender nessa busca pela conquista das virtudes. E a soberba, se vocês ouvirem minha cachorrinha latindo, é só ignorar. E a soberba ela nos cega disso. Ela é como se fosse uma venda sobre os nossos olhos que não nos permite enxergar de fato aquilo que nós somos. E se ela não nos permite ter essa visão, dificilmente nós vamos construir esse autoconhecimento. Entendem? É legal porque uma coisa está ligada à outra. É preciso ter autoconhecimento para saber quem eu sou. E a partir disso, se eu vencer essa soberba, se eu vencer esse orgulho, eu vou ser humilde, sabendo exatamente quem eu sou. Desprendendo da minha vaidade, desprendendo daquilo que eu acho que eu sou, para na realidade sabendo o que eu sou de fato. E aí sim, na posição certa, na mira certa, se eu lutar, se eu me esforçar para conquistar as virtudes, eu vou ter muito mais eficácia do que se eu for apenas sendo orgulhoso, sabendo que eu não preciso de nada, ou que é só uma coisinha ou outra, quando na verdade são muitas coisas que precisam ser conquistadas. É preciso também, o Padre Fauzi fala, nessa dinâmica das virtudes que nos faltam, não se conformar. Porque também não adianta a pessoa
não ser orgulhosa. Ela é humilde, ela sabe, ela conhece. Eu sou preguiçoso. Eu não tenho constância. Eu não tenho a temperança. Nada adianta ela saber de tudo isso também e se conformar com isso. É preciso não se conformar. A pessoa não pode aceitar aquilo como estado natural. Não, ela precisa sim se conformar no sentido de querer melhorar, buscar uma mudança, um progresso que vai fazer bem para ela mesma, dando mais qualidade de vida, dando saúde mental, dando constância, auxiliando nos resultados, na conquista dos objetivos, dando sentido profissional, espiritual, pessoal. Então é preciso não se conformar. Nós não podemos ser conformados, nós temos que ser eternos inconformados. E sempre buscar melhorar um pouquinho mais. Então a gente não pode ser orgulhoso, mas se a gente for humilde demais e se conformar com aquilo também não está certo. Tem que ter um termômetro. Nós precisamos batalhar por isso. Porque quem não aspira mudar, não aspira a viver. Porque a nossa vida é uma eterna dinâmica de mudanças. É questão, não sei se era Heráclito que falava, a questão do rio. O rio já não é mais o mesmo da última vez que eu entrei nele, porque a água já se foi e agora é outra água que habita ali. Ou seja, eu sou o Miguel, vocês que estão aí, mas nós não somos o mesmo de um dia atrás, nós não somos o mesmo de um ano atrás. Por quê? Porque nós mudamos, porque isso faz parte, é normal, é necessário. Então quem não aspira a mudança, não aspira a viver. É muito forte isso, porque a gente começa só a ter essa reflexão, a gente pensa, poxa vida, eu preciso mudar. Não tá bom, não basta, eu preciso mudar, eu preciso ser um pouco melhor, eu preciso conquistar as virtudes. Continuando. E aí, nessa dinâmica do autoconhecimento, ele nos dá 3 dicas, que na verdade não é o Padre Fausto que dá as dicas, é o próprio Jesus na Bíblia. Essa questão do autoconhecimento é muito forte, porque ela já é uma questão bíblica. E a primeira dica que ele dá para a gente se autoconhecer é a seguinte: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se você quer trilhar essa parte de se autoconhecer, sabendo no que você é, aquilo que você precisa mudar, quais são os seus pontos fortes, quais são suas fraquezas, você precisa perguntar a si mesmo: aonde está o tesouro da minha vida? Eu estou falando que hoje a rua está agitada? Onde que está o tesouro que eu coloco todas as minhas afeições? Porque é ali que vai estar também o meu coração. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu me esforço, aquilo que eu coloco energia, que eu gasto meu tempo, que eu faço, que eu me dedico, que eu vivo, aquilo ali é o meu tesouro. E se eu souber onde está tudo isso, eu vou saber onde está o meu coração também. Eu já vou estar me autoconhecendo. Onde que está o meu coração? Está no meu trabalho, 100%? Eu vivo pro meu trabalho, focado pro meu trabalho? Está no dinheiro? Está no sucesso? Está na fama? Está em me sair bem? Hoje a minha cachorrinha não tá dando sossego. Aí também está o meu coração, porque é o meu tesouro. Segunda dica que Jesus nos dá para esse autoconhecimento: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, é até uma questão psicológica. Aquilo que nós colocamos para dentro de nós, que nos alimentamos, que nós consumimos, isso nos diz quem nós somos. E de certa forma, aquilo que sai também pela nossa boca também nos revela, nos mostra quem nós somos também. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? Porque a nossa boca está falando sem parar. Ela está falando muito porque ela não consegue parar para ouvir o outro, porque ela é afobada, porque ela é agitada. Ela fala criticando os outros porque ela só sabe criticar as pessoas, não sabe se autoanalisar porque ela tem que ver o defeito no outro, mas não consegue ver o defeito em si mesmo. Ela fala besteira porque falta temperança, pensamentos maliciosos, está tudo isso dentro dela e ela só consegue falar besteira e palavras de cunhos maliciosos. Ou seja, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, porque ela revela aquilo que nós colocamos dentro de nós. Isso já é mais um passo no nosso autoconhecimento. E a terceira dica
que Jesus nos dá nesse processo de autoconhecimento para descobrirmos as virtudes que nos faltam é a seguinte pergunta: por que estás triste? O que te entristece? O que te gera desconforto? O que te desanima? Se você souber responder essa pergunta, você vai chegar numa dedução daquilo que você é, na sua essência, no seu caráter. Porque você é o tipo de pessoa que se anima com as coisas fáceis e se desanima com as coisas difíceis. Só um minutinho que meus dogs estão latindo. Hoje tá difícil, geralmente a minha rua fica um pouco quieta esse horário. Mas tá bom, faz parte. Graças a Deus tenho 2 doguinhos e os 2 são muito bonzinhos. Acho que vocês conseguem me ouvir, então vamos lá. Porque as coisas que nos entristecem, elas mostram de fato se nós somos o tipo de pessoa que nos alegramos pela perda do outro, porque o outro se deu mal, ou porque nós temos um trabalho difícil para fazer, ou me alegro porque, puxa, eu consegui cumprir uma missão especial. Eu me entristeço porque eu falei alguma coisa. Se eu souber discernir muito bem esse crivo, eu vou chegar num ponto muito importante no meu autoconhecimento, sabendo o tipo de emoção que diz a respeito de mim, sobre quais atividades dizem a respeito de mim. E basicamente, concluindo a live de hoje, a gente pode entender que as virtudes que nos faltam, elas são um cartaz luminoso. Ou seja, se nós entendemos aquilo que falta em nós vamos entender a direção que nós precisamos seguir, o que nós precisamos nos esforçar para conquistar. Cada virtude lança um apelo. Veja o caminho que deve percorrer e começar a andar. Resumindo toda a ideia central aqui dessa live, nós precisamos desse autoconhecimento para sabermos o material que falta nessa construção que nós estamos fazendo na nossa vida, dessa edificação, para entender então qual virtude que nos falta. Porque se eu for nela, essa virtude que falta em mim, pode ser a constância, pode ser a coragem, pode ser a paciência, pode ser a prudência, seja qual for. Às vezes você não consegue se manter calmo, então falta a paciência. Às vezes você não consegue se controlar no quesito comida, então falta a temperança. Se você souber qual virtude que falta e trilhar no esforço, no caminho em direção a ela, com certeza a sua busca, a sua luta pela conquista de cada uma delas vai ser mais efetiva. E é isso, pessoal. Finalizando a live. Hoje teve bastante latido, bastante barulho, mas eu espero que vocês tenham conseguido ouvir e participar. Qualquer coisa podem procurar pra gente conversando sobre o assunto, viu? Mais uma semana aqui no Instagram. Obrigado pela companhia de todo mundo. A Amandinha entrou, a Ludmilla entrou, a Nilva entrou. Obrigado por vocês estarem aqui comigo, viu? Fiquem com Deus, um bom fim de semana, um forte abraço e até semana que vem.